Ó, Ferris Bueller, Curtindo a Vida Doidado. Quem lembra? Inacreditável. Tá dando pra ver o desenho aqui? Fala ZBrushers, Joe aqui. E ainda falando sobre cabelo para animes, se você ainda não viu o primeiro, corre lá que eu vou estar deixando no primeiro comentário fixado e aqui no card. Nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como modelar fios de cabelo para os seus animes em apenas 5 minutos. Tá duvidando? Então já se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum vídeo, ativa o sininho para não perder as notificações e fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como. Começar inserindo novamente um cubo, vou deixar aqui no modo solo para a gente ter só ele, lembrando que essa topologia ela tá um pouco estranha para a gente trabalhar, então é só a gente dar um QCube para consertar essa topologia. Initialize, QCube. E o que eu vou fazer? Vocês podem reparar que por padrão, o QCube vem aqui com um valor de 2, 2, 2 em XYZ. Isso significa que são o número de faces que ele vai me dar aqui em cada lado do meu cubo. Então se eu colocar aqui 1, 1, 1, e der um QCube, ele vai me criar um cubo com apenas uma face em cada lado, beleza? E vamos começar a trabalhar com ele. Vamos deixar ele um pouquinho maior. E agora a gente vai pegar o nosso Z-Modeler e vamos dar um clique com o Z-Modeler em cima da linha, que é para ele criar uma linha aqui pra gente, ó. Se a gente apertar espaço em cima da linha, nós vamos abrir as opções e a gente vai ver que ele está aqui em Insert, ou seja, ele está inserindo uma linha. Então, vamos inserir uma, vamos inserir duas. Vamos dividir aqui o nosso cubo em 3 partes. E agora eu vou dividir essas 3 partes em poligrupos diferentes. Então, eu mascaro, Ctrl W, mascaro, Ctrl W. E agora aqui no meio, Ctrl W. Pronto. Eu dividi exatamente em 3 poligrupos, em 3 partes aqui o meu cubo. E agora, segurando o Shift, eu vou girar ele 45 graus. Lembrando que segurando o Shift você tem uma espécie de snap, ou seja, você pode rotacionar de acordo com o ângulo ali, ó, 90 graus, 180, olha só, 90 e por aí vai. Vamos colocar aqui em 45 e agora eu posso transformar esse cubo aqui em uma Insert Mesh, assim como nós fizemos com a nossa mecha. Então, B, Create Insert Mesh, New. Pronto. Agora eu tenho uma Insert Mesh desse cubo aqui, olha só. Olha lá. E o que nós podemos fazer agora para otimizar isso ainda mais? Olha que bacana. Eu vou deixar aqui no meu modelo, da nossa cabeça de anime, que parece que tem 2 chifrinhos ali. Posso inserir cubos. Beleza. Agora eu posso vir aqui em cima nessa opção Stroke, Curve, e eu tenho essa opção chamada Curve Mode, que é o modo curva. Quando eu deixo isso ativado, olha só o que eu posso fazer. Eu posso adicionar esse cubo que eu fiz agora numa espécie de caminho, uma coisa que eu chamo de cobrinha. Aqui, ó, você faz esse caminho com o brush, vocês podem ver que fica um tracejado em vermelho e preto, e ele vai criar para mim, em cima dessa linha, esse brush aqui que eu acabei de criar, que é o meu cubo. Mas, obviamente, como vocês podem ver, ele tem uns dentinhos aqui, ele tem umas separações entre elas. Então, o que eu posso fazer para melhorar isso? Posso vir aqui na opção de Brush Modifiers e eu tenho essa opção chamada Weld Points, que como a opção de escolar os pontos. E agora, quando eu passar o meu brush de novo, repara que ele não vai estar mais aqueles dentinhos, ele vai estar completamente colado, certo? E galera, qual que é a funcionalidade disso? Veja bem, quando eu passo, vocês podem ver que ele me dá 3 poligrupos. Deixa eu passar um outro melhorzinho aqui. Olha só, ele me dá um poligrupo no começo, no caso aqui azul. Ele me deu um poligrupo amarelo aqui, para terminar em um verde claro aqui no final. Isso é porque eu dividi o meu cubo em 3 partes. Olha só, em 3 poligrupos. Por isso, a importância de você dividir ele em 3 poligrupos. Porque sempre vai ser um no início, aqui no início, um no meio, que vai se esticar por toda a minha peça, e um no final, que ele vai ser ali onde vai terminar o meu modelo, aqui ó, a minha peça. No caso, basicamente aqui, no caso é roxo, por exemplo, eu basicamente estou pegando esse polígono roxo e esticando ele, dessa forma aqui. Beleza? E por que eu deixei o meu cubo em 45 graus, com a quina aqui virada para frente? Porque reparem que quando eu passar o meu brush agora, ele vai dar um aspecto mais legal, ele vai ficar com essa quina virada para frente. Olha só.
Isso dá um aspecto mais bacana, porque se eu tivesse feito com o brush totalmente virado para frente, ele ia ficar aqui um quadrado. Mas ok, ainda dá pra gente refinar um pouco mais isso, porque afinal isso aqui não é bem um cabelo. Então o que a gente pode fazer para deixar isso ainda mais interessante, com um aspecto de fio de cabelo? Eu venho aqui em cima em Stroke novamente, e venho aqui, Stroke, e venho aqui em Curve Modifiers, que é a última opção aqui, ó. E esse Curve Fall Off, vocês vão perceber que ele tem uma espécie de gráfico aqui, ó, onde ele começa do mais baixo para o mais alto. Nós vamos inverter esse gráfico, colocar essa parte aqui em cima e essa parte aqui para baixo. Agora, outra coisa. Além de mudar aqui o gráfico, nós temos que deixar essa opção Size ativado, beleza? Então, deixando ela ativada, agora sim, quando nós passarmos nosso brush, olha o efeito que ele vai causar. Opa! Olha só. Agora sim ele deu um aspecto bem mais legal. Que ele começa mais grosso aqui, a nossa mecha, e ele vai afinando, como se fosse realmente as mechas de um cabelo. Olha só. E agora, quanto maior o brush, maior a minha mecha, certo? E quanto menor, mais fininho fica a minha mecha. Olha só. E depois é só eu dar um Ctrl D para deixar ela com um aspecto mais redondo. Ou podemos fazer aquele mesmo esquema que a gente fez na nossa franja, para deixar as quinas mais duras. E agora só explicando para vocês o porquê que a gente mudou aquele gráfico. Olha só, qual que é a funcionalidade dele. Quando eu passo o brush, ele começa mais grosso e vai afinando. E é esse modo que nós lemos o nosso gráfico aqui. Olha só, ele está mais alto e termina mais para baixo. Ou seja, ele começa a minha mecha mais grossa e termina mais fina. Quanto mais aqui eu colocar, olha só, quanto mais perto da bordinha aqui, mais fino a ponta da minha mecha vai ficar. Olha só. E quanto mais grosso eu coloco aqui, mais grosso vai terminar a ponta da minha mecha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu conto demais com o seu like para tornarmos esse o maior canal de conteúdo voltado exclusivamente para modelagem 3D de animes do Brasil. E se esse conteúdo foi útil para você, eu peço por favor que compartilhe esse vídeo para que assim seja útil para outra pessoa também. Muito obrigado e forte abraço. Até a próxima.